Existe um momento em toda conversa onde os olhos entregam tudo. A pessoa pode estar sorrindo, pode estar falando exatamente o que você quer ouvir, mas o olhar conta uma história completamente diferente. E quando você aprende a ler esse momento, você nunca mais vai ser enganado da mesma forma. Porque o olhar é a única parte do corpo que a maioria das pessoas não consegue controlar. O problema é que fomos ensinados a prestar atenção nas palavras. A gente escuta o que a pessoa diz e acredita. Mas comunicação real não funciona assim. Estudos mostram que mais de 90% da comunicação é não verbal. E dentro dessa comunicação não verbal, o olhar é o elemento mais revelador que existe. Ele mostra medo, insegurança, desprezo, atração, desinteresse. Tudo o que a boca tenta esconder, os olhos acabam revelando. O primeiro sinal que você precisa observar é a direção do olhar durante uma conversa. Quando alguém está genuinamente interessado em você, o olhar se mantém firme e presente. Não é um olhar fixo e intimidador. É um olhar que acompanha, que responde, que se conecta. Mas quando aqui na pessoa está desinteressada ou escondendo algo, o olhar começa a só fugir. Vai para os lados, vai para baixo, vai para qualquer lugar, menos para você. E isso não é timidez, é desconexão. O segundo sinal é o que acontece quando você faz uma pergunta difícil. Observe o momento exato em que a pergunta chega. Uma pessoa honesta mantém o olhar ou desvia brevemente enquanto pensa na resposta. Mas uma pessoa que está mentindo faz algo diferente. Ela trava o olhar de forma artificial, quase forçada, tentando parecer verdadeira. Ou então desvia completamente e demora para voltar a te encarar. Esse intervalo entre a pergunta e a reconexão visual diz muito mais do que qualquer resposta verbal. O terceiro sinal é a combinação entre olhar e expressão facial. Quando uma emoção é genuína, o olhar e o rosto trabalham juntos. Um sorriso verdadeiro envolve os olhos, cria pequenas rugas nos cantos, ilumina o rosto inteiro. Mas um sorriso falso fica só na boca. Os olhos permanecem frios, distantes, calculados. Essa desconexão entre o que o rosto mostra e o que os olhos transmitem é um dos sinais mais claros de que algo não está certo. Tem também o olhar de desprezo. Esse é sutil, mas devastador quando você aprende a identificar. É um olhar rápido, quase imperceptível, que aparece quando a pessoa se sente superior a você. Geralmente vem acompanhado de um leve levantar de um lado do lábio. Dura menos de 1 segundo, mas revela exatamente o que a pessoa pensa de você. E quando você começa a notar esse olhar, você entende muita coisa sobre relacionamentos que pareciam confusos. O quarto sinal é a frequência do piscar. Quando alguém está confortável e sendo honesto, a frequência do piscar é regular e natural. Mas quando existe estresse, mentira ou desconforto, o piscar acelera ou fica irregular. Algumas pessoas piscam muito mais quando estão inventando algo. Outras quase param de piscar, como se estivessem concentradas demais na mentira que estão construindo. Observe o padrão normal da pessoa primeiro e depois note quando esse padrão muda. A verdade é que os olhos não mentem porque não foram treinados para isso. A gente passa a vida inteira aprendendo a controlar palavras, tom de voz, expressões faciais. Mas o olhar permanece primitivo, instintivo, revelador. Por isso as pessoas desviam quando mentem, por isso os olhos brilham quando existe interesse real, por isso o desprezo aparece ali antes de aparecer em qualquer outro lugar. Aprenda a ler o olhar e você vai entender pessoas num nível que a maioria nunca vai alcançar.